Fala galera do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Não se esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal. Estamos aqui para mais uma aula do Concurso Público Nacional Unificado. Nosso conteúdo, Realidade Brasileira. Você que está chegando agora no canal, você que está se inscrevendo agora, gente, propague isso para todo o Brasil. Escrevam aqui, gente, de onde vocês estão assistindo a aula. Muita gente aqui nos comentários, bem legais, falando, né, de onde estão assistindo. Um abraço aqui, deixa eu ver aqui, o pessoal do Rio de Janeiro, o nosso amigo aqui, Aylan, se não me falha a memória, Aylan Costa, Luiz Correia, Piauí. Um abraço para o Piauí. Já passei algumas vezes pelo Piauí. Que mais? Né? Cara, tem muita gente aqui. O pessoal de Goiás, o pessoal do Rio Grande do Sul. Muito bacana, gente. Forte abraço para todos. E vamos lá, gente, para mais uma aula falando sobre a história dos povos indígenas do Brasil, luta por direitos e desafios atuais. Aí, gente, nós vamos falar um pouquinho da história desses indígenas, né? De toda a política indigenista que foi colocada para eles e depois a atualidade, ok? Sem muita enrolação, vamos lá para a aula. Nós não podemos esquecer, filho de Deus, que a história indígena ela aconteceu muito antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Em 1500, professor, o Brasil foi descoberto. Não, em 1500 o Brasil começou a ser dominado pelos europeus, explorado, escravizado, os nossos queridos indígenas. A própria palavra índio, gente, já hoje não é muito mais utilizada, porque foi um conceito criado pelos europeus. O Cristóvão Colombo, ele acreditou ter dado a volta no planeta na sua viagem e ter chegado às Índias. Quem mora nas Índias? Índios. Beleza? Então essas populações indígenas, nós temos que respeitar as suas particularidades, a sua peculiaridade, os seus aspectos culturais extremamente distintos. O indígena lá da América do Norte é totalmente diferente do indígena maia da América Central, da Guatemala, de Porto Rico, aqui no Brasil também. Então, aqui no Brasil, durante muito tempo, nós trabalhamos com tribos indígenas, né? Hoje trabalhamos de forma mais didática com troncos linguísticos. O que são troncos linguísticos? São grupos que são organizados de acordo com a sua similaridade linguística, não respeitando unicamente a questão territorial e a questão da tribo. Em um tronco linguístico pode ter 15 tribos, em um outro tronco linguístico pode ter 100 tribos. Então, hoje em dia, nós professores, inclusive o pessoal da antropologia, trabalha muito com isso, né? Como exemplo, nós temos o tronco mais conhecido, que é o Tupi, temos o Macro-G, temos os Aruaques, temos, que mais? Os Caribes, né? Foram troncos linguísticos muito importantes, principalmente na região amazônica, né? Temos vários desses grupos que nós vamos estudar aqui ao longo da nossa aula. Durante muito tempo, gente, esses povos indígenas, que nós chamamos aí de pré-cabralinos, pré significa antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, foi inferiorizado, demonstrando que eles tinham moradias simples, eram sociedades extremamente nômades, como se ser nômade fosse algo ruim, né? E viviam pequenas populações e trabalhavam exatamente de acordo com a sua subsistência, onde todos eram iguais, lindos e maravilhosos, uma sociedade do Éden. Muitos europeus tiveram essa visão, né? O Brasil como um paraíso,
todo mundo nu, feliz, com muita comida e todo mundo sendo igual perante a Deus. Não, gente, tá? Essas sociedades não eram bem assim, né? E você não pode generalizar também. Depende da localização geográfica na América e dentro do território brasileiro, né? Depende do período histórico, depende de várias variáveis, né? Nós temos de forma muito comum em história, por exemplo, de unificar esses grupos. E não é bem assim, tá? De generalizar. Então, nós temos sociedades sem estados, sem organização política. Tá, essas sociedades não tinham um rei, como tinha o imperador, o rei asteca, o imperador, o rei inca, mas cada um tinha o seu chefe local, né? Que eram os caciques, os chefes religiosos, os xamãs, os pajés. E nem sempre, gente, essas populações foram pequenas, né? Muitas foram populosas, muito populosas, maiores populações, crescimento demográfico gigante, maior do que muitas cidades da Europa do século XV, do século XVI, e também tinham as suas desigualdades, né? Por exemplo, um guerreiro, um homem que não era guerreiro e um homem que era guerreiro, tinha muita experiência de guerra, tinha muitas tatuagens no seu corpo, demonstrando que já tinha feito vários prisioneiros e matado vários inimigos, ali já tem uma distinção. Tivemos populações gigantescas, como as sociedades pré-cabralinas ali dos povos sambaqueiros. Quem eram os sambaqueiros? Que faziam aterros naturais com restos de caranguejo, de peixe, de ostras, etc. E tivemos também, por exemplo, populações numerosas no Marajó, né? A população tapajônica. Tapajônica, gente, onde hoje é Santarém. Para quem não conhece Santarém, gente, conheçam, né? Eu tive essa experiência ano passado, né? Não conhecia. Santarém é uma coisa linda, 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 linda de Deus. Pena que é muito caro passagem aérea para lá. Por isso que a galera prefere ir para o Nordeste, que é muito mais acessível, né? Infelizmente tem essa questão logística da malha viária. Então, Santarém, onde hoje nós temos Alter do Chão, lá no século XVI, XVII, era a civilização tapajônica, muito rica, por exemplo, na cerâmica, né? Então, tivemos sim, gente, populações grandiosas, ricas, tecnológicas e estratificadas, tá? E com chefia. Quando eu falo de tecnologia, é a tecnologia de acordo ali com o seu povo, né? De acordo com a sua época. Então, gente, historicamente, esses indígenas, que eram muito numerosos, milhões, né, milhares de indígenas viviam aqui nesse território que depois se chamou Brasil. Depois eu vou mostrar aqui alguns números para vocês. E eles morreram. Por que eles morreram e foram dizimados? Sofreram um genocídio? Pela questão biológica, né? O cataclismo biológico, uma guerra biológica, uma simples gripe, o sarampo, né, que o europeu trouxe para essas populações indígenas, arrasaram, né, destruíram com várias e várias tribos indígenas. Hoje, nós, sociedade pós-Covid, nós compreendemos muito melhor como um simples vírus pode matar uma galera, infelizmente, né? Mas não foi só isso, tá, gente, que promoveu a despopulação indígena. A fome, os aldeamentos, as guerras entre os próprios indígenas. Nós não podemos esquecer isso, tá, gente? Milhares e milhares de indígenas morreram ao longo de séculos na mão de outros indígenas. Você tem que colocar aí, gente, que existe muita história antes de 1500 e até mesmo antes de Cristo aqui nesse território, né? Muitos indígenas foram escravizados pelos colonos após 1500 e também foram escravizados pelas ordens religiosas, que organizavam essas fazendas aqui. Isso aqui é uma planta de uma fazenda, chamado de aldeamento, onde aqui eles produziam banana, aipim, relógio, sino de igreja, e aí a igreja pagava o salário de R$ 2 para o indígena, só para dizer que não estava escravizando. Isso aqui acabou desorganizando a sua história, a sua cultura, né? Estou falando dos povos indígenas pré-cabralinos, né? A questão, gente, sobre a numeração, né? O número, quantos indígenas tínhamos aqui no Brasil?
antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, né? É difícil, gente, você saber, né? Aqui são vários pesquisadores, né? E eles tentam demonstrar que essa população, tá? Tanto no Brasil, aqui Terras Baixas, da América do Sul, e quanto de toda a América, na parte aqui do Brasil e outros países vizinhos, né? Então aqui você tem de 3 a 5 milhões, 1 milhão, 2 milhões, quase 3, 9, né? Esse aqui trabalha de 9 a 11. Esse pesquisador aqui, o Denevan, né? Trabalha a cerca de 8 milhões, 5 milhões somente na Amazônia. Tá certo, gente? Então a gente trabalha dentro dessa perspectiva aqui. Vamos colocar aí vamos tirar uma média de 7, 8 milhões de indígenas que viviam aqui na região. Beleza? A gente ler muito, na casa ali dos 8 milhões. Tá? Vários especialistas trabalham ali com a casa de 8 milhões. Logicamente, gente, que é muito difícil você precisar, tá? Mas eu, particularmente, por tudo que eu já li muito sobre as populações pré-cabralinas e muitos outros especialistas na área. Eu não sou especialista nessa área. A minha especialidade é associado a Brasil da década de 60, do século 20. Eu acho muito pouco, eu acredito muito pouco, gente, em 1 e 2 milhões, tá certo? Porque eles tinham o Viagra natural, né? Guaraná e haja fazer filhinho. Top, top, top. Ficar na sua rede com as suas 3 esposas, comendo um peixe com açaí. Caraca, é muito bacana ser indígena naquela época, eu acho. Eu acho. Política indígena, né? Política indígena. O que eu quero dizer aqui, gente? Que os indígenas tinham a sua forma de fazer a política. Os indígenas, eles não são pessoas ingênuas, né? Eles não são idiotas, eles não são pessoas com baixa capacidade intelectual. Não, gente. Eles tiveram e eles têm hoje a capacidade de fazer as suas escolhas, de construir o seu destino, de construir, de definir as suas escolhas. Inclusive, uma das escolhas foi não usar arma de fogo a partir do momento que eles tiveram o contato. Uma das suas escolhas, antes da chegada do europeu, foi de não desenvolver uma agricultura intensa em algumas regiões do Brasil. Então, são escolhas. Eles fizeram a sua própria política também, mas, infelizmente, sofreram com a política do homem branco, né? Então, há séculos e séculos e séculos de existência, gente, eles fizeram a sua escolha de fazer guerra ou paz, eles fizeram a sua escolha de ser nômades ou sedentários, ou seja, eles são os agentes de sua própria história, eles são os sujeitos de sua própria história, principalmente antes da chegada dos europeus, tá bom? A gente não pode ver o indígena apenas como um ser pacífico, né? Aqui, uma das teses mais aceitas, que 90% dos indígenas foram mortos, né? Desapareceram a partir do momento que tiveram o contato com o homem não indígena. Aqui, gente, já são ações ao longo do tempo do homem branco, né? Ao longo da história. Então, você observa aqui que começa no século XVI e vai até o nosso período contemporâneo. Então aqui, por exemplo, gente, você vê uma escravidão muito cruel, muito selvagem, mas que gradativamente esses indivíduos serão substituídos pelo escravo negro e africano. Você vê o século XVIII com o Marquês de Pombal, principalmente na Amazônia, tentando transformar um índio em cidadão, proibindo a escravidão indígena. Lembrando, gente, que ela já era proibida, tá? Só que aqui no Brasil nunca se obedece leis. Aqui não era diferente. É proibido escravizar o indígena. Mas você pode escravizá-lo em guerra justa, em tropa de resgate. Qualquer dia eu explico isso para vocês, né? Então, na verdade, existia autorização para escravizá-los. E aí o Marquês de Pombal vai dizer, não. É terminantemente proibido escravizar o indígena.
O Dom João não dá a mínima para os indígenas, direto e indiretamente ele continua com a política de escravização indígena, e a partir do século XX você vê já a criação de várias e várias autarquias para tentar trabalhar essa questão no território brasileiro, né? Aqui em 1910, ainda com muito preconceito, com muita visão ainda de o indígena ser um ser selvagem, e aí esses conceitos eles vão variando ao longo da história. Depois eu vou mostrar isso com maior detalhe. Década de 70, você vê a época do milagre econômico, tá aqui, olha, 60 e 70 é a ditadura militar brasileira interferindo nessa política indigenista e vendo, né, inclusive, o indígena como um ser incapaz de se proteger dos grandes projetos econômicos e por isso vão destruir a vida socioeconômica desses sujeitos, construindo estradas, como por exemplo aqui nessa imagem, hidrelétricas, sem qualquer respeito à sua historicidade e à sua cultura. Década de 80, o indígena ele já é visto dentro do contexto de segurança nacional, né, de proteção das terras brasileiras. O indígena pode atrapalhar, né, a segurança do Brasil nas suas florestas. Por quê? Porque durante muito tempo uma visão preconceituosa de existir um vazio demográfico, principalmente aqui na Amazônia. Então, é uma questão de segurança nacional que homens brancos ocupem as florestas para proteger da ameaça comunista, para proteger da ameaça estrangeira. O indígena não é capaz de promover essa segurança nacional. Então, mais preconceito. Esses preconceitos começam a ser diminuídos e algumas das vezes extintos por força legal a partir da Constituição de 88, né, gente? A partir do fortalecimento de atuação de ONGs nos territórios indígenas, ONGs sérias, tá, gente? Tem muitas ONGs que nós sabemos que são extremamente pilantras e enganosas. Nesse debate agora que nós tivemos recentemente pela questão do Marajó, né, da exploração sexual do Marajó, nós observamos muitos problemas de algumas dessas ONGs na sua abordagem e até mesmo da forma de tentar solucionar esse problema, que não é só do Marajó, infelizmente é de todo o Brasil. Correto? E aí, gente, após a Constituição de 88 também, o reconhecimento dos indígenas como um ser histórico, autônomo, independente, né? Onde tem que ser preservada a sua cultura, a sua história e, logicamente, o seu território. Beleza? Então, espero que essa síntese, né? Assim, eu estava conversando com uma aluna, né, pelo WhatsApp, ela falando, professor, por que você não falou um pouco mais do movimento operário no Brasil? Gente, eu não tenho todo o tempo do mundo aqui, entendeu, gente? Eu tenho que ser o mais objetivo, o mais rápido, o mais certeiro possível para sua prova, né? Então eu falei para ela que eu tinha que ver toda a história do Brasil republicano em 3 horas. Então, às vezes, a gente deixa alguma coisinha escapar. Não é porque a gente quer, tá, gente? A gente queria muito poder falar durante horas e horas e horas e horas aqui. Não é porque eu queira, beleza? Então aqui, gente, nós temos algumas etnias no Brasil. Nós temos que parar de colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? Existem grandes e grandes distinções, né, entre os indígenas, correto? Então nós temos aqui de forma muito bacana, né, de forma muito colorida, as principais etnias, os principais grupos aqui no Brasil. Vamos pegar alguns exemplos. Aqui, olha, o Rio de Janeiro, lindo e maravilhoso, Tupinambá, né? Aqui em Pernambuco também adoro o Tuxá, grupo muito importante. No Piauí, Tabajara.
no Pará, Mundurucum, Roraima, Macuxi. Daqui a pouco eu vou citar para vocês a galerinha do Macuxi. Então você vê aqui várias e várias etnias, para você ver como existem distinções aí bem interessantes e bem diversificada entre os grupos étnicos brasileiros, correto? Aqui você vê esses grupos antes da chegada dos europeus. Você vê aqui, por exemplo, na região sudeste, os tamoios. Você vê aqui os caetés no nordeste. Você vê aqui os omáguas. Já dei muita aula lá para o Amazonas falando sobre os omáguas. Que mais? Olha aqui os nossos lindos e maravilhosos chavantes, guerreiros, extremamente guerreiros, essas populações indígenas. Aqui no sul do Brasil, os guaranis. E esses indivíduos, gente, muitas das vezes eles ocuparam aqui há 5 mil anos, há 12 mil anos do tempo presente. Inclusive desenvolvendo aqui, olha, algumas pinturas muito legais, olha, como as pinturas rupestres, correto? Aqui eu peguei um exemplo de uma civilização de pintura rupestre no Rio Grande do Norte. Saudade do Rio Grande do Norte, qualquer dia estarei por lá também, tomando umas na beira da praia. Aqui nós temos as classificações. Algumas dessas classificações, logicamente, criadas pelo homem branco, né? Muitas das vezes pelo europeu. Então, só para você ter uma noçãozinha, tá, gente? Que existem algumas pequenas distinções aqui. Os tupis, os tapuias, os gentis e os negros da terra. Tupis designavam os povos que, pela semelhança de língua e costume, predominavam no litoral. Então, os portugueses chamavam muito de tupis aqueles indivíduos que estavam no litoral, da Amazônia até o sul do Brasil. Os tapuios. Os tapuios, gente, era aquele grupo que não eram os tupis. Eram aqueles que não se aproximavam e não queriam muito papo com os portugueses. Inclusive, lutavam contra a escravidão. Tá? Os tapuias fugiram, muitos deles fugiu para o interior, para o sertão do Brasil. Então tá aí, olha, tapuias correspondia aos outros grupos, isto é, os que não falavam a língua que os jesuítas chamavam de língua geral, ou língua mais usada na costa do Brasil. Então, os tupis do litoral, e quem não era do litoral era apelidado de tapuia. Gentil. Foi muito utilizado pelos jesuítas esse vocábulo. O gentil passou a significar o oposto a quem? A quem? A quem? Ao cristão. Olha o preconceito. Olha a intolerância religiosa aqui, olha, dos portugueses. Ainda tem muita gente hoje que acredita que o candomblé, que a umbanda é coisa do demônio. As mulheres, as benzedeiras são coisas do demônio. A religiosidade indígena também era considerada aqui coisa demoníaca. Então, quem não era católico, quem não era catequizado, também era chamado de gentil. Negros da terra, pretos da terra, negros brasis. Isso já é uma expressão de quem? Dos escravocratas, ao designar genericamente os indígenas. Ok? Bem simples, bem direto. Demarcação de terras indígenas. Então, hoje, por conta do marco temporal, inclusive eu acredito muito numa questão de prova para vocês sobre o marco temporal, você encontra muita gente falando muita besteira, né, muita bobagem nas redes sociais sobre as terras indígenas, né, que não existe mais necessidade de se homologar a terras indígenas, que eles já têm terras suficientes. Beleza, eles têm terras suficientes, mas muitas dessas terras ainda não estão 100% legalizadas, né?
O agronegócio também já tem terra suficiente para produzir riqueza para ele e para o mundo, né? Hoje já está comprovado, gente, cientificamente, que não precisamos mais desmatar. Só manter o que nós temos, já produzimos alimentos para o mundo e para nós. Então, seria bom parar, né? Desmatamento zero. Então aí, gente, nós temos uma síntese de desde o período do século 17, né, até o período contemporâneo, como esses caras, como esses nossos queridos indígenas foram tratados na questão da terra, né? A coroa portuguesa promulgou o Alvará Régio de 1680. Tinha validade apenas para os indígenas do Pará e Maranhão. Olha só que sacanagem. Quando foi passado para a lei de 1775 e complementado por outro Alvará Régio, passou a ter validade nacional, né? Então aí é o início da tentativa de pelo menos delimitar terras indígenas, de poder dizer, olha, aqui tem uma terra indígena, essa aqui não é terra indígena. Mas de forma muito fraca isso aí funcionou no Brasil. Praticamente não funcionou isso daí, tá, gente? Estamos no século XVII, século XVIII. Seria o marco inicial dos direitos indígenas, mas não foi, gente. Por quê? Porque ele não foi, de fato, implementado. Logo depois, poucas décadas depois, chegou o Dom João VI e desconsiderou toda essa documentação, inclusive apoiando diretamente a escravização desses indígenas e o domínio de suas terras. Século XIX, 1831, caminhando aqui na história, os indígenas foram considerados órfãos e tutelados pelo Estado brasileiro. O indígena ele não tem, né, a capacidade de decidir o seu destino, então ele tem que ser tutelado, né? Ele é ingênuo, ele é idiota, né? Mas vamos lá, vamos ajudar o indígena. Foi o primeiro passo, tá, gente? Foi o primeiro passo, né, numa tentativa ali de preservar um pouquinho da cultura e do território indígena, mas também pouco eficiente. Em 1845, decreta-se a regulamentação missionária, catequética e civilizatória, né, tentando organizar essa questão da catequese, da mudança de cultura indígena, né? As ordens religiosas, os franciscanos, os mercedários, os barnabitas, os jesuítas, que começaram a chegar aqui desde o século XVII para poder prover a expansão do catolicismo e a expansão do bolso deles, que eles ganharam muito dinheiro em cima das populações indígenas. Beleza? Então aí é uma tentativa de organizar todo esse processo. Lei de Terras, 1850. Para você ser dono de uma terra, você deveria comprá-la. Esse é o princípio básico da Lei de Terras do século XIX, né? Mas e agora? Nós temos terras indígenas. O indígena comprou a terra? Não. Ele já vivia nessa terra. Então aí criou-se uma contradição, né? Criou-se uma dicotomia entre os indígenas catequizados e civilizados, aqueles que têm um contato positivo com o homem não indígena, e os indígenas selvagens, onde foi determinado que para esses últimos seria necessária a formação de reservas advinda de terras devolutas. Então aí nós temos um ponto positivo, né, gente? Olha aqui. O indígena que está catequizado, o indígena que está morando no aldeamento, já está resolvido. Mas esse indígena selvagem aqui, observa que está entre aspas, né? Então o Estado deveria trabalhar para preservar algumas extensões territoriais, né? Que terras são essas? Terras devolutas. Aquelas terras que ainda não têm titulação. Na prática, foram beneficiados as frentes de colonização, tá? E interiorização. Aqui nós chegamos em uma questão muito polêmica, tá, gente? Muita gente não aceita isso, tá? Mas é a história. Muitos imigrantes, gente, saíram das suas cidades, dos seus países, saíram do seu país X, da sua cidade X, e foram ocupar terras indígenas. Beleza? Isso que está escrito aqui em cima
não foi colocado em prática de forma plena. O que os governos, gente, aí eu falo, não falo só de um governo, tá, gente? Eu falo de dezenas de governos ao longo da história, desde Dom Pedro II, incentivaram o quê? A invasão das terras indígenas, né? Onde, novamente, os indígenas vão sofrer grande impacto social, econômico e tudo mais, que até hoje nós temos sequelas, como, por exemplo, terras indígenas em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina. Então, por exemplo, existe uma terra indígena Y gigantesca, olha, desse tamanho. Alguns italianos, o povo da Alemanha, o povo, sei lá, do Rio de Janeiro, foi lá e ocupou a terra dos nossos queridos indígenas. Hoje, essa terra que era desse tamanho, é desse tamanho aqui, ó. Beleza? E para eles conseguirem demarcação dessa terra aqui desse tamanho, eles têm maior dificuldade na justiça brasileira, na FUNAI e etc. Né? E tem processo na justiça dizendo que isso aqui tem que ser ampliado do lado favorável indígena, né? E tem processo, principalmente do agronegócio, dizendo que isso tem que ser ainda mais reduzido. Correto? Ali em Santa Catarina, Paraná, conheço alguns, né? E temos no norte também processo como, por exemplo, ali na Terra do Sol, né? Na Raposa Terra do Sol, ali em Roraima. Então, gente, isso, infelizmente é isso, tá, gente? Tem gente que tenta negar isso, mas aconteceu. Tá? Aconteceu. Provavelmente no condomínio que eu moro aqui, há uns séculos atrás, um homem branco expulsou um indígena aqui do... Deixa eu ver aqui um grupo que poderia morar aqui pela minha região. Dos Caiapós. Não, Caiapós não. Dos Caiapós. Dos Jurunas. Dos Mundurucus. Então, gente, é muito complicado essa parada, tá? Até 1915, as tropas do exército estavam autorizadas a exterminar povos indígenas que atrapalhassem o progresso colonial. Olha só, gente. O progresso colonial, o progresso do Estado brasileiro. Isso só foi extinto em 1915. Então o exército podia meter bala nos indígenas. Começa a mudar aqui, gente, o pensamento da intelectualidade brasileira, da sociedade brasileira, dos governos brasileiros, mudar para melhor, através de ideias como do intelectual chamado José Mendes Júnior, ali no começo do século XX. Um jurista, tá? Especialista no tema, defendeu a causa indígena. Pela primeira vez difundiu a ideia de que quem tem o direito à terra são eles, depois nós, porque eles são os primeiros ocupantes dessa terra. Tá? Durante muitos e muitos anos, nós geramos conflitos contra eles. Beleza? Então, o primeiro ocupante da terra chamada Brasil são os indígenas. Então, é uma ideia favorável a essa população. Nesse período, juntamente com esse intelectual e outros, né, ocorreu a denúncia de genocídios, de massacre, né, ao longo de toda a história. Eu estou falando toda a história, tá, gente? Esses indígenas sofreram e você observa isso, inclusive, com a sua redução populacional. E muitos deles, gente, a maioria, inclusive, já não moram em terras indígenas, né? Tentando sobreviver nesse mundo do homem não indígena. 1910, 1960 são criadas autarquias muito importantes. SPI e aqui a FUNAI. Não te esquece disso, tá, gente? Duas autarquias importantes. Eu já citei elas aqui. 1910, 1967, tá? Gerida por Marechal Cândido Rondon, um cara que viajou muito pelo Brasil,
Você aí pode estar assistindo essa nossa videoaula da cidade, chamada Cândido Rondon, que defendia os povos indígenas que eles deveriam ser uma nação autônoma, né? Que eles deveriam, inclusive, viver de forma isolada. Então, aqui mudou um pouco mais essa mentalidade aqui. Mas, infelizmente, isso daqui foi construído, foi transformado em genocídio, né? Em 1900, isso aqui foi muito utilizado, por exemplo, pela política varguista, tá? Não, nós temos que deixar eles lá quieto e ponto final. A gente vê que isso não é muito salutar e que na prática não aconteceu isso, né? Em 1934 foi reconhecido o indígena a posse da terra, né? De ser o primeiro posseiro da terra. Em 1940, olha aqui, olha, aqui já era Vargas, Estado Novo. Grande Daci Ribeiro. Tem o Orlando, tem o Leonardo e os Vilas Boas aqui, olha, os irmãos Vilas Boas. Começaram a se preocupar com a causa, denunciando novamente aqui, olha, genocídio, a opressão que esses caras vivem. Mas também ressaltando o quê? A sua riqueza cultural, a sua particularidade, denunciando e afirmando que é necessário a gente respeitar a particularidade indígena. Como eu falei no início da aula, que a gente não pode colocar eles tudo dentro do mesmo balaio. Nós não podemos generalizar. Ah, o indígena. Professor, esses indígenas são tudo malandro. Eles têm Hilux e iPhone. É o que eu mais escuto em sala de aula. Tá, gente. Um ou outro indígena tem Hilux e iPhone. Um ou outro indígena é rico. Mas a maioria, gente, vive historicamente numa situação socioeconômica muito difícil, né? Promovidas pelas ações negativas do homem branco. Essas personalidades contribuíram para a homologação do Parque Nacional Indígena do Xingu. Então, esses indivíduos aqui, eles contribuíram para a demarcação de terras na década de 60. O Xingu que pega ali parte do Pará e parte do Mato Grosso, tá, gente? As terras do Xingu ali. 67, FUNAI, né? Autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, que até hoje é mantida e é o principal órgão que trabalha com homologação e demarcação de terras, né? Isso é uma função do Executivo Federal, do Presidente da República, ele que dá o último ok. Em 1973 foi aprovada uma lei, tá aqui a lei, ó, década de 70, ditadura militar, né? Também conhecida como Estatuto do Índio. Então não te esquece, filho de Deus, eu vou repetir aqui, olha. SPI 1910, FUNAI 1967 e Estatuto do Índio 1973. Então aqui, olha, pelo menos a década, gente. Década de 10, né? A primeira década. Década de 10 é ótimo, né? A primeira década, década de 60 e década de 70. O Estatuto do Índio mantém a ideia que o indígena ele é parcialmente capaz. Olha esse preconceito aqui. Ele é parcialmente capaz? Não, gente. Ele é capaz, mas ele precisa, quando muito necessário, da ajuda do Estado, né? E tem como objetivo a integração do indígena na sociedade brasileira. Aqui foi a merda, tá, gente? Nós temos que trazer um índio, um indígena, para dentro da nossa sociedade. Tá aqui a nossa sociedade. Mas perguntaram para o indígena se ele queria isso? O indígena, gente, a maioria do indígena quer distância do homem branco. Porque ele sabe, historicamente, o quanto nós fizemos de ruim para com eles. Por exemplo, tem uma rodovia, gente, que sai de Cuiabá e vai para Santarém. BR-163, se não me falha a memória, certo? E aqui passa por terras indígenas. Isso aqui, década de 70, década de 80. Agora, querem construir a Ferrogrão, uma ferrovia, principalmente para escoar os grãos ali do Mato Grosso, soja, né? De Cuiabá
dali do Mato Grosso para o Pará. E aí isso daqui, gente, vai promover o efeito espinha de peixe, a ocupação irregular do território. E foram entrevistar um indígena, um cacique aqui, não lembro agora se é um cacique Munduruku. E aí, cacique, o que você acha dessa ferrovia? Ela vai ser muito boa para vocês. E o cacique mandou na cara do indivíduo lá, do repórter. Eu acho que era repórter, né? Ele falou, cara, mais ou menos isso. Esse papo de benefício para nós, eu já ouvi falar aqui no passado com a construção da BR. E a gente sabe que não vai correr PN de benefício para nós. Então, para o indígena, gente, seria muito mais positivo em muitas situações, não em todas, né, gente? Ter uma certa distância para conosco. É isso que a história mostra, tá? A lei X aí, né, delimitação de terras deveria ser considerada apenas a moradia e áreas associadas à atividade agrícola. Então, isso aqui é um erro, tá, gente? O que é uma terra indígena? Aquela onde ele mora e faz agricultura. Ponto final. Não, gente. Não. Existe toda uma cosmologia, existe toda uma questão cultural, existe todo um sentimento, uma paixão, um coração dos indígenas para com a sua terra. Hoje nós, homens modernos capitalistas, nós não temos esse apego, esse amor onde nós moramos. Nós temos uma oportunidade de emprego numa cidade X, vai para lá e pronto, dane-se. Deixa-se os amigos, os parentes, muitos de nós somos assim, não são todos, claro, né? Então aqui, gente, vai desconsiderar qualquer outra área que exige extensões mais amplas, como, por exemplo, caça, coleta e pesca. Então, na visão do homem branco, o indígena tem muita terra. Gente, o indígena ele precisa ter uma grande extensão territorial, porque ele precisa da caça, da coleta e da pesca. Não pense que o que eles têm é muita terra. Ah, não, poderia ser menor. Não, tá bom, gente. Vamos pelo menos manter, né? Eles precisam de uma extensão expressiva de terra, tá, gente? Porque eles são diferentes de nós. A forma de conceber a terra, de pensar a terra, tá, perpassa até por questões religiosas. Beleza? Então esse Estatuto do Índio aí, na prática, ele não foi muito bom para com os indígenas. Somente na Constituição de 88, quando o movimento indigenista estava mais fortalecido e tinha apoio de alguns setores da sociedade civil, foi possível incluir o princípio da diversidade cultural, superando a ideia de tutela dos povos indígenas. Então, os indígenas têm que ter sua diversidade cultural respeitado e eles são, sim, agentes de sua própria história. E aqui você observa a síntese de tudo isso que eu falei, tá, gente? De todas essas leis, de todos esses programas, de todas essas ações dos homens brancos para com a população indígena. Sistematização das normativas que foram estabelecidas pelo governo brasileiro referente à questão indígena, né? Dando destaque, como eu já falei para vocês, olha aqui, ó, não te esquece, criação da FUNAI, não te esquece, Sistema de Proteção Indígena. Ok? Então, aqui está falando do alvará, está falando da tutela do Estado, lei de terras, o exército, né, poderia atuar de forma muito livre perante esses indígenas, etc, etc, etc. E um grande marco, a Constituição de 88, se não me falha a memória, o artigo 231. Né? Aqui, década de 90, né? Nós temos outras legislações e outras ideias muito positivas, inclusive, determinam os procedimentos para a demarcação de terras indígenas e a FUNAI é o órgão responsável por realizar diagnóstico de natureza étnico, histórica, sociológico, cartográfico, jurídico, fundiário e ambiental. Então é de responsabilidade da FUNAI. Assegurar a participação do poder público, demarcar fisicamente as terras por meio de marcos e placas indicativas. Cumprir aqui o artigo 2, que é o pagamento, pode acontecer isso aqui, tá, gente? De indenizações a ocupantes. Esses ocupantes que ocuparam a terra de boa fé, sem saber que essas terras eram indígenas. Aprovadas, providenciar o registro de terras indígenas após decreto
presidencial. Então, tem pessoas que podem receber indenização por ter ocupado sem querer uma terra indígena? Pode acontecer sim, tá, gente? Dias depois, gente, desse decreto da década de 90, aqui vai ser lançada uma portaria, né? Detalhe os aspectos a serem considerados pela delimitação de terras. Então, aqui a portaria vem falando do aspecto. Aqui o decreto diz todo o procedimento, né? Um dos direcionamentos era estabelecer as diferenciações entre aldeias, terras indígenas, reserva indígena e área indígena. Aqui são questões técnicas, tá? Mas o que eu posso colocar aqui para vocês, não pode se entender que as terras demarcadas são apenas terras. Como assim, professor? Aí nós vemos para cá. Vamos vir para cá, olha. Olha aqui o nome do cara, inclusive é meu nome, né? Do Rogério, né? Um grande intelectual também. O indígena, gente, ele não vê a terra pela terra. Ele vê a terra, gente, por uma questão simbólica, por uma questão cultural, por uma questão sentimental. Entendeu? Eu sou carioca. Eu nem vamos supor, eu sou um carioca. Só para vocês do Brasil todo entenderem isso. Eu sou carioca, mas eu fui uma vez só no Cristo Redentor. Se tirarem o Cristo Redentor de lá, eu não vou ficar chateado? Claro que vou. O Cristo Redentor não é um elemento da minha identidade carioca? Claro que é. Em menor ou em maior ou menor grau, é. Então não é necessário eu estar lá, naquele exato metro quadrado ali, para me sentir pertencente àquela cultura. Eu moro na Barra da Tijuca, mas eu sou carioca, igual o carioca que mora ali ao pé do Cristo Redentor. Então engloba, gente, conceitos que são impalpáveis, intangíveis, tá? Olha o que diz aí o mito da desterritorialização. Engloba no conceito de território o aspecto simbólico. Entende que o território desdobra-se ao longo de um contínuo que vai à dominação política e econômica mais concreta e funcional, a apropriação mais subjetiva e a cultura simbólica. Então é muito maior, né, a ideia de terra. Os desdobramentos, eles vão além da questão política e econômica, da terra concreta, do território em si. O conceito de território, de terra, ele abrange questões impalpáveis, culturas e simbólicas. Então o homem branco pensa que o índio tem muita terra. Não, ele precisa de uma extensão significativa, porque a visão dele de terra, de território, de propriedade, perpassa aqui por questões culturais e simbólicas. Nós temos que pensar, gente, semelhante ao outro, para a gente entender as questões antropológicas. Correto? E aqui, gente, nós temos o marco temporal, né? Que surgiu ali do debate, depois da demarcação da terra, da reserva, tá escrito reserva, né? Da reserva Raposa Serra do Sol, ali de Roraima, mais de 1 milhão, né, de hectares, e depois isso foi contestado na justiça, ali em 2008, né, onde aquilo que eu estou falando para vocês, né, tem pessoas que dizem que tem muita terra, então tem que ser reduzida essas terras, né, ou então não pode mais haver demarcação de terras. Então, segundo alguns interessados em aspectos econômicos dessas terras, as terras indígenas demarcadas só podem ocorrer naquelas terras que os índios já ocupavam, os indígenas já ocupavam a partir de 1988, né? Até 1988, perdão, não a partir, até 1988. Olha, indígena, para você ter a sua terra indígena, você tem que provar que você estava nela em 1988, né? Ou seja, essa visão, gente, essa tese muito louca, né? Ela só considera a terra a questão física, não considera a terra a questão cultural. Então, a tese central, né, que não existe mais a necessidade de novas demarcações. E é claro que existe, tá, gente? Aqui nós temos alguns dados, né,
isso pode ser cobrado em prova, direto e indiretamente. Muitas das vezes não vão nem falar o nome do executivo aqui, né? Mas só para você saber que nos últimos anos não tivemos muitas terras demarcadas, olha aqui. E aí você vê o Fernando Henrique com 145, o Lula com 87, demarcação de terra, tá, gente? Indígena. Dilma com 21, Michel Temer com 1 e o Bolsonaro com 0, tá? E agora, em 2023, o Lula fez mais 6 demarcações de terras no Amazonas, no Acre, no Ceará, Alagoas, Goiás e Rio Grande do Sul. Então você tem que somar aqui esses 87 com 6. 93, né? É por aí. 87, 83. Aprovado no Senado, marco temporal para terras indígenas segue para a sanção. O que temíamos acabou acontecendo, tá, gente? O marco temporal foi aprovado, tá? Em plenário, no Senado, aprovou no dia 27 de nove de 2023 o projeto que regulamenta os direitos originários indígenas sobre a terra. O projeto segue agora para a sanção do presidente. O presidente Lula, ele sancionou, tá, gente? Mas com alguns vetos, muitos vetos. Entre os principais pontos, o texto só permite demarcar novos territórios indígenas no espaço que estavam ocupados até 88. Até 88. O indígena tem que provar para ter a sua demarcação de terra oficializada, que eles estavam ali, né? Que eles estavam ocupando ali. Então o indígena ele tem que provar que ele é indígena. Ele tem que provar que aquela terra pertence historicamente a ele, né? Então é uma coisa muito, muito louca. O projeto também prevê a exploração econômica das terras indígenas, inclusive na cooperação ou contratação de não indígena. Aqui, papai, o garimpo, né? O ouro, tem muitos interesses econômicos, né? A celebração de contratos, nesses casos, depende da aprovação da comunidade, da manutenção da posse da terra e de garantias que a atividade realizada gere benefício para todas essa comunidade. Muitos desses pontos foram vetados, tá, gente? Na opinião do senador Jaime Campos, a aprovação do marco temporal faz o Senado reassumir sua prerrogativa. Ele disse que o projeto é uma forma de respeitar os produtores rurais e os indígenas, levando segurança e paz ao campo. Será? Já o senador Jacques Wagner é inócuo votar um projeto que tem sido contrário ao que o STF decidiu como inconstitucional, tá, gente? O STF determinou que essa parada toda é inconstitucional. Mesmo assim, o Congresso avançou no projeto. Alessandro Vieira apresentou um destaque para deixar claro que as terras já demarcadas não correrão risco de perder sua condição de reserva. O senador Fabiano também apresentou destaque para evitar que o contato forçado com povos isolados. Marcos Rogério, como relator, opinou pela rejeição de todos os destaques. Então não foi aceito, né? Um destaque, gente, é como se fosse aqui uns ajustes, né? Então, para deixar claro que as terras indígenas já demarcadas não correrão risco. Então, isso aqui não foi aprovado. Outro destaque, para evitar o contato forçado com os povos isolados. Também não foi aprovado aqui nesse destaque, tá? E aqui, gente, é uma notícia um pouco que vem depois disso daqui, tá, gente? Depois da aprovação no Senado, o presidente do Brasil falando: vetei hoje vários artigos do projeto de lei tal, ao lado da ministra Sônia Guajajara, não te esquece, e do ministro Alexandre Padilha e José Messias, de acordo com a decisão do Supremo sobre o tema. Vamos dialogar e seguir trabalhando para que tenhamos como temos hoje segurança jurídica e também para termos respeito aos direitos dos povos originários, disse o presidente. Depois disso, o Congresso foi lá e derrubou os vetos presidenciais. Aqui nós temos alguns dados estatísticos, né? As terras indígenas ocupam hoje cerca de 12 a 13%. De 12 a 13%, tá, gente? A maior parte dessas terras indígenas ficam na Amazônia, como você pode observar aí pelo mapa. Então é bem claro aí o mapa, quando você pega aqui essa parte do território brasileiro, estamos falando de Amazônia, ok?
A Amazônia Legal, 23% desse território são terras indígenas, né? 98% da extensão de todas as terras indígenas do país estão na Amazônia Legal. As maiores áreas indígenas, está aqui, olha, gente. Os Yanomamis, o Vale do Javari, onde foram mortos, inclusive, lá o jornalista, né, e o indigenista, o Bruno Pereira e tudo mais. Muito triste essa história. E o Alto Rio Negro. Então tá aqui, olha, as maiores áreas indígenas já reconhecidas. Muito legal, né? Agora, é muito triste, gente, que nos últimos anos nós estamos vendo a dominação do crime organizado, né? Do narcotráfico nessa região, que é muito difícil de fiscalizar, né? Aqui nós já temos dados do censo, né? A maior população indígena fica ali na terra Yanomami, área de fronteira entre Amazonas e Roraima. 27 mil indígenas, né? 4,36% da população indígena, ok? Aqui nós temos as terras indígenas de acordo com o percentual territorial, né, de proteção, onde nós temos as maiores áreas de terras indígenas protegidas, oficializadas e delimitadas: Amazonas, Pará e Mato Grosso. O Amazonas, 28% do território do estado, o Pará, 23% e o Mato Grosso, 13%. Ok? Não esquece disso aqui, tá, gente? Isso aqui é uma questão básica de prova. Inclusive, vocês que estão me ouvindo aí, gente, dá uma olhadinha na prova do IPEA. IPEA, teve realidade brasileira. Inclusive, veio uma questão que eu falei no vídeo anterior. Gente, quem chegou agora, gente, tem vários e vários vídeos anteriores. Eu acho que tem uns 4 vídeos anteriores. Esse é o 5º, se não me falha a memória. Que eu falei sobre as populações quilombolas e veio na prova do IPEA. Censo 2022, estados com maior população indígena no Brasil: Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul. E eu fiquei até, gente, assustado aqui. Olha quem aparece nesse ranking, né? Nunca imaginei, mas um susto positivo, né? Adoro Pernambuco, né? Então, não, aqui, olha, mais de 1 milhão de indígenas, né? 1,693, que corresponde a 0,83% do total de habitantes do país. Menos de 1%, né, gente? Olha aqui, em 1872. Olha aqui. 3%, quase 4%. Então, olha como houve a despopulação, como foram dizimados aqui. O Brasil tem mais de 1 milhão de indígenas, 1.693.000, né? A maior concentração na região norte, não te esquece, filho de Deus. Segunda maior concentração, nordeste. Pessoas indígenas em terras indígenas, que moram na terra indígena. Grande concentração na Amazônia. Tá aqui, olha, Amazônia. Aqui é a população de forma geral, tá, gente? Aqui é indígena que mora em terra indígena. Aqui tenta demonstrar as estatísticas sobre a população indígena, como ela cresceu, tá, ao longo dos censos, né? Então tá aqui 90, 91, né? 2000, 2010 e aqui 2022, 2023, chegando ao número atual de mais de 1.600.000. Beleza? Então, está crescendo a população e está crescendo o sentimento de pertencimento, né? O indígena já não tem tanta vergonha de dizer que ele é indígena. Algumas pessoas são assim, né, gente? Inclusive nós negros, né? O negro, o indígena, às vezes ele tem vergonha de se autodeclarar como desses grupos étnicos, né? Roraima é que tem maior proporção dessa população entre seu total de habitantes. Dos mais de 5 mil municípios, mais de 4 mil tem pelo menos um indígena. Quando considerado a totalidade de indígenas vivendo no país, 622 mil residem em terras indígenas. E olha só a curiosidade, preste atenção, mais de 600 mil moram em TIs. E 1,1 milhão mora, adivinha como? Fora delas.
Ah, professor, o cara tá fora dela, então ele não é mais índio. Claro que é, pô, para com isso. Não podemos ter essa visão preconceituosa, tá, anjinhos? Beleza, anjinhos? Mais de 1 milhão de índios, de indígenas moram fora das TIs. Aqui você observa a questão da ameaça dos garimpos, né? Olha aqui, garimpo na terra Yanomami, na terra dos Caripuna, tá aqui, olha. Na terra do... não sei nem falar isso aqui, gente, me perdoe. Uau, né? Aqui o item 3, a região 3. 4, Munduruku, aqui o rio Tapajós. Olha aqui os caiapós que eu falei para vocês, entre Pará e Mato Grosso. O 5 ali, Pacajá, garimpo ilegal. 7, Araribóia, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade no Brasil, né? Aqui nós temos a TI, outras TIs aqui, olha, que mostram essa ameaça de garimpo, né? Terras indígenas mais pressionadas no último trimestre. Não, perdão, não é garimpo somente, é o desmatamento, tá? Desmatamento. Aqui é garimpo, aqui é desmatamento. Então aqui você vê Pará, esse Itacuna, Itatá, gente, o que a Polícia Federal tenta tirar os desmatadores dali não é brinquedo, não. Então você vê que nesse ranking de 2022, 4 primeiras terras indígenas ameaçadas pelo desmatamento, né? As maiores, tem terras indígenas com maior desmatamento por 4 anos seguidos. TI Itapera Ipiretawa. Não sei a pronúncia, gente, me perdoe. Então, infelizmente, gente, essa é a realidade dos nossos queridos indígenas. Tá bom, gente? Então, tá aqui tem os territórios mais atingidos por garimpo. Um estudo feito pelo Mapa Miomas em 2022 mostra que entre 2010 e 2021 a área de garimpo saltou para 625%. Olha que vergonha. 625%. Então, só tu dar uma pausa aí, dar uma lida. Vamos encerrando por aqui. Olha, aqui nós temos a terra indígena do Vale do Javari, né? Ameaçado por tudo de ruim que você possa imaginar. Tráfico de drogas, garimpo ilegal. Já mostrei para vocês aqui o Vale do Javari fazendo fronteira com vários países da Amazônia sul-americana. Beleza, anjinhos? Ficamos por aqui. Apostila de realidade brasileira, 150 questões, 97 páginas. Se vocês quiserem adquirir, está aí o meu número por apenas R$30. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima. Fui!